Faz tempo que eu não converso com a galera de games nesse canal, principalmente com os assinantes do Game Pass, ou com aqueles que ainda mantêm a assinatura no serviço. Porque você pode não perceber, amigo assinante do Game Pass, mas você está pagando mais para receber menos e a FTC dos Estados Unidos avisou que isso ia acontecer e nós não demos nenhum ouvido, ou não damos, sei lá. Nós não demos, enfim, ninguém ouviu a FTC e olha só o resultado. Isso não está acontecendo apenas no Game Pass. Está acontecendo também nos serviços de streaming, de TV, Netflix, HBO, Amazon, enfim, todas as plataformas estão degradando seus serviços para obter mais lucros para que a gente pague mais por menos. Mas nesse vídeo eu quero falar especificamente do Xbox Game Pass e iniciar um diálogo e quem sabe uma discussão para ver se o serviço realmente vale a pena. Parece que Phil Spencer assumiu o seu papel de Darth Vader nessa história toda. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que hoje contam com a assinatura ativa do Game Pass. Seja pelos métodos alternativos que nós bem sabemos, não é mesmo, galera do VPN, ou seja, pagando diretamente para a Microsoft através do cartão de crédito. Quando começaram a falar que o Game Pass era uma espécie de Netflix dos games, a gente não fazia a menor ideia do nível de bobagem que as pessoas estavam falando, porque a Microsoft decidiu copiar o que tinha de pior na estratégia da Netflix. Não foi bom. Não foi bom porque as consequências desse processo nós já estamos sentindo de forma muito evidente e talvez não só pesando no bolso, mas pesando na alma do jogador. A mídia física para os games vai acabar para o Xbox. Alguns mercados já não comercializam. Quando eu falo mercados, eu falo mercados globais, não estou falando do mercado da esquina. Alguns mercados já não comercializam mais os jogos. Você não encontra mais os DVDs ou Blu-rays de jogos da Microsoft para comprar. E agora tudo vai ficar preso em servidores na nuvem. E alguns desses jogos não serão mais acessíveis para o grande público com o passar do tempo. Você vai ter títulos que antes você comprava através de um DVD ou Blu-ray, que agora só estão disponíveis em um servidor, e quando a Microsoft quiser, vai retirar esse jogo, a disponibilidade desse jogo para o jogador, e você vai ficar a ver navios. Agora, com essa Netflixalização é horrível, com esse modo Netflix de ser da Microsoft com o seu Xbox Game Pass, a gente tem como efeito colateral essa, que também foi uma ideia estabelecida pela plataforma do Reed Hastings, pela Big N, que não é a Nintendo, que é oferecer os jogos dentro de uma plataforma fechada com a degradação do serviço. E de que forma a Microsoft está fazendo isso? Retira o plano básico, igualzinho a Netflix, retira o plano básico e oferece um plano que não tem os jogos de dia 1. Aqueles jogos que chegavam nas lojas e agora chegam disponíveis no mesmo dia para o Game Pass, ou deveriam chegar, algo que não vai acontecer para os planos mais básicos. No Brasil, esse plano básico, sem o Day One no Game Pass, custa absurdos R$ 44,99, que é o mesmo preço do Xbox Game Pass Ultimate. É inacreditável como a Microsoft fez com que o Game Pass do PC valesse mais a pena, custando menos. E aqui a gente tem algumas explicações. Talvez a mais óbvia e direta delas é a base assentada de jogadores disponíveis no PC em relação ao Xbox. Até mesmo pela amostragem de quantidade de equipamentos disponíveis com Windows, a base de PCs é muito maior do que a base de consoles. Além disso, a Microsoft não precisa colocar tanto dinheiro assim para impulsionar esta base
de jogadores e também impulsionar os jogos para esta base. Afinal de contas, a gente não pode se esquecer que, sei lá, 70% dos computadores do mundo já contam com Windows e os outros 30% ainda podem, de alguma forma, rodar por métodos alternativos a alguns jogos, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas também a venda de computadores, os equipamentos que são distribuídos, também já contam com o sistema operacional da Microsoft. Ela não precisa fazer esforço nenhum para convencer o usuário desses computadores a comprar um equipamento da Microsoft. Talvez a questão do convencimento seja para aquele usuário mais hardcore ou para o gamer mais convicto em investir no seu computador para que ele possa rodar os jogos do Game Pass. E isso se o usuário quiser utilizar esses games de forma nativa e não quiser apelar para o cloud, que também é outra via para a Microsoft distribuir os seus jogos. Resultado: o gamer do Xbox está sendo penalizado de todas as formas. De todas as formas. E o Game Pass para os consoles deixou de ser algo rentável. Deixou de ser a menina dos olhos de ouro do Phil Spencer, deixou de pagar a conta para a Microsoft. Essa é que é a mais pura verdade. Caso contrário, nós teremos preços mais competitivos para o Game Pass para os consoles e aconteceu exatamente o contrário. O aumento de preços da assinatura para quem tem um console. E se você quiser rodar os seus jogos com a experiência plena e ter o jogo de lançamento no dia 1, você vai ter que pagar no Brasil R$ 59,90. A Microsoft não foi só cruel, não foi só madrasta. Ela foi uma grandíssima filha do que você está pensando, porque ela coloca todas essas mudanças no Game Pass faltando pouco tempo para o lançamento daquilo que estava todo mundo esperando para ver logo no Day One do Game Pass, que é fruto já da compra da Activision Blizzard por parte da Microsoft, que é o lançamento do novo Call of Duty. Ou seja, quem não pode pagar para ter o Call of Duty no Day One do Game Pass vai ficar de fora da brincadeira. E é isso. Isso se chama degradação de mercado. Não é só a Microsoft que está fazendo isso no mundo dos videogames, as plataformas de streaming estão fazendo a mesma coisa. E, de novo, eu vou gravar um vídeo específico sobre isso, até mesmo para explicar porque boa parte da audiência ficou tão interessada nos conteúdos da Disney, do Max, do Meli Plus, enfim, de todas essas mudanças que aconteceram recentemente nos pacotes de streaming. Mas no caso dos videogames é algo que os gamers precisam ficar de olho e prestar muita atenção, porque eu entendo que Microsoft e Sony estão batendo a cabeça nesse momento porque não sabem o que fazer para manter o mercado de videogames sustentável. Parece que só a Nintendo que está se dando bem mesmo. E isso porque a Nintendo é uma empresa com métodos extremamente conservadores, ainda utiliza cartucho para a distribuição de seus jogos, que tem regras severas para manter os seus jogos dentro do seu parquinho, tem todas as perseguições da galera contra a galera da emulação, que dificulta o acesso aos jogos mais clássicos, mas a Nintendo está se dando bem, mesmo sendo extremamente conservadora. Agora, Sony e Microsoft estão batendo cabeça, cada uma pelos seus motivos. A Sony, pelo visto, vai lançar mesmo o PlayStation 5 Pro para tentar se salvar, porque jogou a toalha. O PlayStation 5 não entregou metade ou nem um terço daquilo que prometeu e vai lançar o PlayStation 5 Pro para todo mundo poder rodar o GTA 6 nele. Já a Microsoft, com essa estratégia, que é uma estratégia burra, de novo, é uma estratégia copiada da Netflix, de não só você colocar todo o seu conteúdo em parquinho fechado, mas dividir esse conteúdo em categorias com diferentes preços e diferentes propostas para tentar capitalizar em cima daqueles que pagam a mais. E é uma estratégia que pode custar caro para a Microsoft. Pode custar, inclusive, o fim do console Xbox tal e como conhecemos. Aliás, não podemos dizer que não fomos avisados. O Phil Spencer cantou essa letra lá naquela reunião de fevereiro que falou sobre o futuro do Xbox. Eu gravei vídeo sobre isso também. Aquela reunião, ele já deu a letra de que o futuro do Xbox é em qualquer lugar.
qualquer dispositivo, smartphone, tablet, smart TV, e não necessariamente no console. Ou seja, para a Microsoft está ficando cada vez mais claro de que o console Xbox pode ser uma coisa do passado, superada, ou que não vai permanecer em nossas vidas no futuro. Eu, particularmente, acho que a próxima geração do Xbox é a última para os consoles. Pelo menos para os consoles da Microsoft, eu entendo que é a última. Depois disso, o Xbox vai virar um serviço e será distribuído em larga escala para qualquer dispositivo compatível, tanto PCs quanto smartphones da Apple, nem importa. A Microsoft vai querer dinamizar a distribuição do Xbox. Só que, até lá, a mesma Microsoft vai ter que convencer uma galera ou tentar acalmar os ânimos de uma turma que já está se sentindo traída por essas estratégias de mercado, que já está ficando enfurecida pelo fato de ter que pagar mais se quiser a experiência completa, ou se não pode pagar, fica de fora do principal da festa, do principal atrativo, que era os jogos no dia 1 do Xbox. E eu queria muito que a E3 existisse só para que a gente tivesse um showcase ao vivo da Microsoft, onde eles sempre promoveram na apresentação dos jogos, o Day One do Game Pass, como que eles iriam fazer dessa vez, já que eles não podem colocar isso para todo mundo, porque eles decidiram degradar o serviço do Game Pass em nome do lucro. De novo, a FTC, que tanto tentou empatar a venda da Activision para a Microsoft, cantou esta bola, e nós simplesmente ignoramos, porque tudo que a gente queria era ter Call of Duty no Day One do Game Pass. Isso não vai acontecer, vamos ter que pagar mais caro para ter essa experiência nos nossos consoles. Quem se deu bem foram os gamers de PCs, porque eles vão pagar a menos para ter mais benefícios, e é o Phil Spencer que lute para explicar para uma galera que pagou caro pelo console e que agora não tem esses benefícios, não tem um grande diferencial que colocava o Game Pass na frente da concorrência, na frente da proposta que a Sony apresentava para os seus jogos dentro do seu plano de benefícios ou do pacote de jogos oferecidos a partir da assinatura. A cereja do bolo dessa história, antes de terminar esse vídeo, cada vez mais a Microsoft está caminhando para o local onde o console vai ser esquecido. Porque se até o Amazon Fire TV roda o Xbox Cloud, por que diabos vão seguir precisando do console ocupando espaço no rack de casa? A Microsoft vai nos convencer a jogar os games do Xbox em qualquer lugar. Isso é fato. Quer dizer, vai nos convencer entre aspas, porque vai ter uma galera que muito provavelmente vai abandonar a Microsoft porque, de novo, se sentiu traída com o fim do Game Pass da forma como nós conhecemos. Agora, incomoda saber que a gente está pagando caro para receber cada vez menos. Incomoda saber que nós estamos pagando mensalidades elevadas desses serviços para não ter um serviço que antes nos contemplava. E aí eu falo na posição de gamer, na posição de ser proprietário de um Xbox nesse momento. Algo me diz que não vai adiantar o Phil Spencer mandar a presidente da divisão do Xbox, eu gravei vídeo sobre isso também, a pobre coitada teve que responder perguntas da Bloomberg que eram desconcertantes. Então, em algum momento, vai ter que ser o Phil Spencer que vai ter que dar a cara para bater, para dar explicações sobre esses eventos que, sinceramente, deixam todo mundo com uma pulga atrás na orelha e deixam vários gamers extremamente irritados porque hoje se sentem traídos com a degradação do Xbox Game Pass.